Conexão Inteligência, um canal sobre espionagem, geopolítica, tecnologia e direito. Eu sou Denilson Feitosa, presidente da Associação Internacional para Estudos de Segurança e Inteligência, INASES. Tenho pós-doutorado em estudos de inteligência e direito. Estou aqui com o professor Eugênio Diniz, ex-presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais, diretor executivo da Sinopsis, Inteligência, Estratégia e Diplomacia, professor de Relações Internacionais do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas e ex-oficial de inteligência da BIM. E aí, Eugênio, estamos juntos aqui novamente. Estamos aí, Denilson. Estamos aí que bom. no convívio e no diálogo. É isso aí. Olha, o Eugênio tem tanta coisa interessante para falar. E nós vamos direto para o Eugênio, que nós estamos muito interessados em saber o que está rolando ali, Irã, Israel, né? Essa questão nuclear é uma matéria sensível, não é só para aquela região, não, é para o mundo inteiro. E aí, Eugênio, o que você tem para nos dizer? Bom, os desdobramentos no Oriente Médio continuam até de maneira bastante acelerada. A gente já vem comentando isso há algum tempo aqui na Conexão Inteligência, como que vários processos, depois a gente pode entrar, depois outro dia, não hoje, entrar em alguns aspectos não muito frequentes no noticiário, mas que constituem parte importante da dinâmica que move, que está movendo esse processo, ou esses processos, melhor dizendo, mas, claramente, uma redefinição, um processo de realinhamento político regional muito claro e muito marcado, ao mesmo tempo que pautado pelas dinâmicas internas de cada lugar, né? Então, nas últimas semanas, nós vimos, ou pudemos observar, algumas mudanças importantes dentro de alguns países importantes na dinâmica da região, né? Em primeiro lugar, conseguiu-se formar uma coalizão em Israel que retirou, que fez com que Benjamin Netanyahu deixasse de ser o primeiro-ministro, posto que ele ocupava havia 12 anos, e já tendo ocupado uma vez, né, tendo um interregno, né, mas já tinha sido primeiro-ministro uma vez, depois voltou, e aí ficou na posição por 12 anos, aproximadamente, e é, de longe, o mais longevo, todo somado, né, todos os períodos somados, o mais longevo primeiro-ministro israelense, ultrapassando Ben Gurion, né, o icônico primeiro-ministro israelense lá do começo da existência do Estado de Israel. Mas isso ocorreu com uma coalizão muito heterogênea, do ponto de vista não só político, em termos de posições, né, defendidas e preferências de opções políticas pelos membros, pelas pessoas físicas e pelos partidos que constituem essa coalizão, mas, inclusive, de bases políticas muito distintas, com preferências, em alguns casos, muito intensas. Então, essa nova coalizão governamental, ela foi aprovada por 60 votos contra 59. O parlamento israelense, o Knesset, tem 120 membros, e a coalizão foi aprovada com um voto de vantagem. Foi necessário trazer parlamentar que estava muito doente para participar da votação, para que fosse possível que se conseguisse aprovar essa coalizão. Então, é uma coalizão, em princípio, muito frágil, refletindo aí essa longa instabilidade doméstica israelense, que, na verdade, pode-se até dizer que é uma estabilidade, paradoxalmente. Por quê? Porque, embora tenha havido idas e vindas em termos da sorte eleitoral de diversas coalizões ao longo dessas 4 eleições em 2 anos, o surpreendente é que, em termos de blocos agregados, não houve praticamente mudança em nenhuma delas. Foi praticamente o mesmo resultado.
né? Então, em termos de distribuição, né, dentro do espectro político. É porque a política israelense é muito fluida em termos da formação de blocos para o tipo de eleição. Então, né, muitas vezes isso passa uma ideia de que há uma variação muito grande, mas o mais surpreendente foi a estabilidade dessa instabilidade. É uma formulação um pouco estranha, uma formulação um pouco paradoxal, mas ele está estavelmente instável. Não é? Por quê? Porque parece que essas preferências se cristalizaram no eleitorado israelense. De que modo? Quer dizer, muito claramente, o primeiro-ministro Netanyahu era o caudatário das posições majoritárias durante muito tempo. Ele soube se posicionar, de um lado, nessa situação e, ao mesmo tempo, forjar essa posição, de certa forma, moldando ou ajudando a moldar as preferências do próprio eleitorado. Mas ele se envolveu em denúncias de corrupção muito sérias, muito severas, ao mesmo tempo em que o seu estilo muito, digamos, excessivamente assertivo e muitas vezes, digamos, pouco exigente em termos de cumprimento dos seus próprios compromissos com os aliados internos, inclusive, né? Isso acabou fazendo com que alienasse muitos apoios importantes, mas não a ponto de sua preferência no eleitorado esvair-se. Então, o Likud, o seu partido liderado por ele, teve uma estabilidade muito grande nessas votações, diferenças marginais em cada uma delas, em termos de número de assentos. Então, é uma coalizão que depende de sucessivos arranjos que vão ser muito difíceis de ser mantidos. Eugênio, foi de extrema direita, passando pelo centro até a esquerda, né? Muita vontade de tirar o Netanyahu, né? Exatamente, a gente pode... essa heterogeneidade, né, que talvez seja um pouco, às vezes, tratada talvez um pouco simplificadamente, né, a gente às vezes tende a forçar um pouquinho a mão ao tentar enquadrar nessas categorias, porque tem grupos religiosos, por exemplo, né, cujas principais preferências políticas estão muito fora daquilo que tradicionalmente, pelo menos, a gente associa a esses conceitos aqui no Brasil ou em outros lugares. Né? Mas a mesma coisa, tem um partido na coalizão que se formou, né, na atual coalizão, que é a Lista Árabe Unida, né? Que são políticos árabes israelenses, e que, pela primeira vez, apoiam, desde 1992, ou seja, depois de quase 20 anos, é a primeira vez que apoiam um primeiro-ministro israelense. E um primeiro-ministro, que é o caso do Naftali Bennett, né, o novo primeiro-ministro, que tem apenas 6 cadeiras, seu partido tem apenas 6 cadeiras, para que a gente veja quão complicado foi esse arranjo, 6 em 120, né? Ou seja, 5% do parlamento israelense, e é um político que se forjou entre os grupos nacionalistas religiosos que, até algum tempo atrás, expressavam principalmente os interesses e as preferências de vários dos assentamentos que estão, digamos assim, nas fímbrias do território controlado por Israel e cujo estatuto jurídico é, no mínimo, controverso. Né? Ou seja, temos nova liderança em Israel, um novo primeiro-ministro. Uma nova liderança em Israel e numa situação
é assim, bem difícil. Então, note-se, Lapid, Yair Lapid, que era um outro político, que foi o encarregado pelo presidente, até então presidente Rivlin, né? Depois já foi sucedido também, mas o presidente Rivlin, de formar o governo, ele teve que ceder, para conseguir formar esse governo, ele teve que ceder o posto de primeiro-ministro até 2023 para o Naftali Bennett, que é esse político que lidera 6 cadeiras no parlamento. O maior partido do parlamento, que é o Likud, foi para a oposição. Então, a gente deve observar com muita atenção essa possibilidade de quanto tempo vai sobreviver essa coalizão. Claramente, o Likud não vai facilitar a vida desse novo governo. Ele já uma curiosidade que eu tenho é como vai ser aquela hora em que há um acordo, né? Eu vou ser primeiro-ministro nessa coalizão por tanto tempo e depois o outro que está no outro espectro político, né? Nessa ideia de direita e esquerda ocupa. Como vai ser aquela hora em que você tem que entregar para o outro, hein, o poder, né? É uma situação, eu acho que é importante, essa pergunta sua, esse comentário seu é muito pertinente, porque ele põe em tela a questão, olha, a situação é tão delicada e foi tão difícil formar essa coalizão, que Lapid, que é esse que seria o encarregado de formar o governo, ele cede a posição de primeiro-ministro para um político minoritário, vai ficar para um eventual revezamento, um rodízio, no posto de primeiro-ministro, mas ele só entrega em 2023. É uma esperança de que esse gabinete funcione, sobreviva, ou que não haja uma outra eleição até 2023, na verdade, que eu diria até ousada. É tão ousada que, na verdade, mostra exatamente esse fenômeno a que você aludiu, que é o fato de que é muita vontade de pôr o primeiro-ministro para fora. Sim, havia uma demanda clara por isso nessas forças do espectro político. Por quê? Porque, inclusive, é o seguinte, foram 4 eleições, depois de tanto tempo no governo, 4 eleições em que Benjamin Netanyahu foi sobrevivendo formando o governo. Digamos assim, 2 anos de governo provisório renovado. Né? Renovado regularmente, né? pelas eleições. Então, claro, com um esforço gigantesco, todas as vezes, da parte dele também, de formar o governo em todos esses períodos, mas um governo que, digamos, tinha uma certa coesão interna maior, mas ainda assim desafiado pela composição heterogênea e fragmentada do Knesset. Então, e não por acaso, tão logo homologou-se a formação desse governo, o Knesset votou homologando a formação desse governo, houve novos ataques, os ataques de balão, né, que vieram ocorrendo, com resposta imediata, muito novamente, né? Porque é um teste, vamos ver, né? Vamos ver se sobrevive. Por quê? Porque se esse novo governo vai responder da mesma forma. E respondeu da mesma forma. Por enquanto, mas nós temos que lembrar que o Meretz, que é um partido, digamos, né, que costuma ser classificado como centro-esquerda, mas é quase que um partido dito pacifista, ele talvez seja muito difícil para ele continuar sustentando essa posição, pelo menos continuar se sustentando politicamente junto ao seu público, na medida em que sustente essas respostas governamentais. Então, mas Eugênio, talvez essa coalizão tão plural, vamos chamar assim, torne as respostas mais proporcionais, né? Ou seja, se fosse, talvez, no governo anterior, fosse uma resposta mais dura, mais continuada. E talvez o anúncio claro que foi feito
foi de que é o seguinte, pelo contrário, a ideia é de que haverá, não serão tolerados desafios, né? E no sentido de que, inclusive, vai haver, ou supostamente haveria, né? Tem que ver se vai ocorrer ou se não vai, mas no caso de alguma ação mais dramática, ou que fosse percebida como dramática pelo público e pelo governo israelense, haveria uma retomada da operação digamos, de atrição, né? E de destruição da capacidade instalada do Hamas e, eventualmente, da Jihad Islâmica. Eugênio, então, e no Irã? E no Irã? Como é que está lá? No Irã, nós tivemos uma outra mudança de liderança também, né? Na verdade, o novo presidente iraniano eleito numa situação muito, digamos, diferente, né, do caso israelense, mas expressando uma opinião pública com todos os cuidados que a gente tem que ter, porque, afinal de contas, a participação eleitoral foi abaixo de 50%, né, e é considerada a menor participação em eleições no Irã desde a Revolução Islâmica, desde 1979, né, ou seja, 42 anos, a menor participação eleitoral em 42 anos, né, no Irã, e com uma série de restrições às candidaturas, inclusive, particularmente as candidaturas a presidente, quer dizer, uma série de candidatos mais populares que poderiam fazer concorrência ao presidente eleito, Raisi, né? Eles foram barrados e os outros candidatos não eram propriamente páreo. E o presidente que foi eleito, ele é a expressão do que se poderia dizer uma linha dura da linha dura do governo iraniano. Então, há uma percepção, não, de uma intensificação dessa postura repressiva do governo iraniano, pelo governo iraniano, e com uma curiosidade. Boa parte do desgaste do presidente anterior, Rouhani, é atribuída ao fracasso do que se considera uma política de abertura. É tão estranha a situação, digamos, uma política, pelo menos, de maior abertura com relação à situação anterior, né, por parte do seu presidente, abertura essa que se teria manifestado exatamente no Joint Comprehensive Plan of Action, né, no plano de ação abrangente conjunto de 2015, que ficou, na verdade, conhecido como o Acordo Nuclear, como é que chamava? Gente do céu. P5+1, né? Ou E3+3, que seria mais apropriado. 3 da União Europeia e os outros 3 membros do Conselho de Segurança que não eram da União Europeia. 2 desses da União Europeia eram França e Reino Unido, que são membros do Conselho de Segurança, mas a Alemanha não. Né? Então, é por isso que, como a iniciativa foi da União Europeia, originalmente, ficou conhecido como E3+3, né? Mas que era esse acordo que, supostamente, poria limites ao programa nuclear iraniano. Foi um acordo bastante controverso, particularmente criticado pelo, então, primeiro-ministro israelense e criticado já pelo novo governo israelense, inclusive com uma série de manifestações junto ao presidente estadunidense, ao presidente Joe Biden, para que não renove, ou pelo menos não renove nos mesmos termos, ou em termos semelhantes, esse acordo. Para que se renovasse, teria, na posição israelense, seria de que ele teria que ser amplamente modificado. E consta, depois disso, né,
houve a reimposição das sanções, não depois disso agora, né? Depois de alguns anos atrás, não? Durante a administração Trump, houve a reimposição de algumas sanções que tinham sido levantadas por ocasião do estabelecimento desse acordo. Então, isso gerou uma percepção, pelo menos numa parte importante das lideranças políticas iranianas, de que essa política teria fracassado e que, portanto, em tese, seria substituída por uma política mais agressiva, não agressiva no sentido de uso da força, uma política menos receptiva a esse tipo de adaptação ou de ajuste. Resta ver se isso vai ocorrer. Por quê? Porque a situação econômica do Irã é complicada, e bastante complicada, na verdade. E as sanções têm imposto um custo significativo. Numa conjuntura dessa, tão desfavorável, em que todo tipo de resultado político que possa ser visto como favorável seria importante para as lideranças iranianas, o Irã chegou a ter o seu direito de voto nas Nações Unidas suspenso por falta de pagamento. Como, digamos assim, é algo que expõe a situação iraniana. Depois houve uma suspensão dessa suspensão, né, diante, digamos, de um pagamento extraordinário, com alguns créditos que foram feitos, mas o fato é que se expõe de tal maneira a gravidade da situação que, assim, mostra que ela sugere que ela é ainda pior do ponto de vista econômico do que se imaginava antes. Então, a perpetuação de sanções sobre o Irã pode ser realmente danosa para a capacidade do governo iraniano de prover serviços mínimos que servem como uma parte importante da sobrevivência política do regime. Então, é uma encruzilhada muito grande aqui, essa em que se encontra o Irã. Mas, Eugênio, a autoridade ou líder supremo permanece o mesmo, né? Então isso pode mitiga um pouco esse movimento à direita, né? Não é isso? Mas ele já está... ele é muito idoso atualmente, né? Então, ele, inclusive, tem um problema de, nesse momento, equacionar a sua sucessão, se ele pretende fazê-la de modo sólido e sob seu controle. Porque não é nem que dizer que ele vá ou não adoecer daqui para frente, mas o problema é que as expectativas começam a se organizar em torno de uma deterioração da sua capacidade de atuar, pela razão que seja. Então, se demora muito, as forças vão se mover sem ele. Com certeza. Então, esse é um processo em que, quanto mais desafios forem colocados para o líder supremo, mais difícil vai ser. Talvez por isso uma pressão tão grande, ou um esforço tão grande em garantir que que o escolhido fosse o presidente eleito Raisi. Então, essa é a encruzilhada em que se encontra o Irã. Ora bem, e essas duas lideranças novas, no Israel e no Irã, como é que impacta essa questão da não proliferação de armamento nuclear? Pois tem a dinâmica de lá e a dinâmica de fora, na qual essa também vai estar inserida, né? Um aspecto importante é exatamente qual? Exatamente a situação em que vai ficar o programa nuclear iraniano e, eventualmente, o acordo ou algum acordo, ou se vai haver algum acordo que vai manter o nome, que não vai manter o nome, enfim, se alguma forma de acordo vai ocorrer ou não. E por quê? Porque a gente já mencionou isso aqui uma vez,
Neste ano, em agosto, haverá a reunião, a conferência de exame dos membros do Tratado de Não Proliferação Nuclear, que deveria ter ocorrido no ano passado, mas por causa da Covid-19, da situação sanitária trazida pela pandemia da Covid-19, não pôde se realizar no ano passado. Então, vai ser realizado em agosto, pelo menos está prevista, a sua realização está prevista para agosto. E essa reunião em que as partes discutem o estado da não proliferação nuclear, o estado do cumprimento dos princípios do Tratado de Não Proliferação Nuclear, e que cada vez mais tem girado, ou tem aumentado nessa discussão o peso do problema do artigo 6º desse tratado, que relaciona-se ao compromisso dos Estados nuclearmente armados reconhecidos pelo TNP de empreenderem esforços de boa-fé para chegar ao desarmamento nuclear. Essa reunião vai ocorrer num contexto contrário a isso. O Reino Unido, nós comentamos no começo do ano, o Reino Unido manifestou, o Reino Unido aumentou o teto de seus teto, o número máximo, talvez melhor dizendo, de dispositivos, de artefatos explosivos nucleares que pode ter no seu arsenal. A China tem manifestado interesse em expandir. Os Estados Unidos, o atual presidente tem mostrado interesse em retomar os processos de modernização, principalmente das ogivas, dos mísseis. Em suma, caminha-se para uma reunião, uma conferência, essa conferência de exame das partes do TNP, que tende a ser muito tensa, muito puxada, inclusive, ou intensificada essa questão, pela entrada em vigor, no começo de 2021, do Tratado de Proibição de Armamentos Nucleares, que não tem força coercitiva, ele não é impositivo sobre as potências nucleares, ele é, em princípio, um acordo que só vale para as partes, embora aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, mas a Assembleia Geral das Nações Unidas, as decisões da Assembleia não são obrigatórias para os Estados-membros. Então, uma dinâmica política muito fragmentada, em que há um aumento da pressão pelo desarmamento e uma série de desdobramentos que não só não vão na direção do desarmamento nuclear, aqui não estou afirmando que essa seja uma boa política, apenas dizendo que existe essa pressão, e uma eventual percepção de que o Irã caminhará inexoravelmente para se tornar um país nuclearmente armado, se essa expectativa se firmar, nós podemos ter uma crise política, não necessariamente o fim, mas uma tensão muito grande dentro dessa conferência de revisão. Por quê? Porque vai tornar-se ainda mais difícil qualquer perspectiva de uma intensificação da redução dos arsenais nucleares por parte das potências nucleares, dos países nuclearmente armados, diante da expectativa, se esta se consolidar, de que a direção aponta não no sentido de não proliferação nuclear, mas, na verdade, de mais um país nuclearmente armado. Então, um imbróglio muito grande. É uma situação muito complicada. O contexto em que essas mudanças de liderança que a gente está comentando ocorrem. De novo, aqui não estou comentando o mérito do acordo nuclear, nem o mérito de determinadas iniciativas que
que estejam aparecendo, mas apenas o modo em que essas dinâmicas estão incidindo sobre um ambiente que parece tendente a se polarizar, numa questão que é, arguivelmente, a questão mais complexa da política mundial. Então, que é a gestão das interações em que há o envolvimento, ou potencial de envolvimento dos armamentos nucleares. Eu acho que é isso que seria bom de observar, Denilson. Eu acho que essas são as coisas mais importantes que eu acho que a gente tem para colocar aí na data de hoje. Acho que é isso. Vamos acompanhar, né? Porque quem está aqui no Brasil pensa, o que nós temos a ver com isso? Bem, um conflito ali naquela região, envolvendo países produtores de petróleo, afeta o mundo inteiro, né? E o Brasil certamente é atingido de uma maneira também significativa, né? É isso aí, foi muito interessante a sua fala, situando a gente nessas questões geopolíticas, né? E nós estamos muito felizes com vocês. Olha, lembrem aqui de dar o like ali, marcar o dedinho para cima, isso é muito importante para a gente, isso incentiva a gente. Compartilhe esse vídeo, hoje foi tratado de geopolítica, compartilha com todo mundo. Você sente que tem interesse por essas questões, porque você compreendendo o mundo, a gente compreende melhor aqui mesmo onde a gente se encontra, porque o Brasil é relacionado com o mundo inteiro e afetado pelo mundo inteiro. Então, quanto mais você compreende o mundo, mais você compreende você mesmo no mundo, você compreende sua cidade, seu país no mundo, e como isso tudo afeta a nossa vida, e se torna capaz de pleitear, né, até mudanças no nosso próprio país. Então, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas os nossos vídeos, marque lá no sinozinho, se for no YouTube, marque o sino lá, né, liberando para você ser notificado quando chegam. Hoje já tem gente que cobra e vai ter, olha, estou aguardando. Então, a gente está sendo muito motivador para a gente, né? Faça comentários, que a gente tem procurado responder aos comentários também. Se você está no podcast, você também pode ouvir como podcast. Nós estamos em mais de 10 plataformas, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer e outros. São mais de 10 plataformas. E para a gente é um prazer enorme, né, Eugênio? Nós estamos gostando muito aqui. O feedback está motivando a gente aqui. É muito bom, é muito importante para a gente. E nessa semana nós fizemos 2 episódios para compensar a semana passada, que nós não fizemos. Eu lamento não ter podido participar do de anteontem, mas por força de compromissos urgentes, exatamente, urgentes e inadiáveis. Isso, então, eu lamento não ter podido participar do anterior, mas continuamos aí firmes. Isso, olha, e terça-feira nós temos um novo episódio, eu e o Eugênio vamos trazer muitas coisas interessantes para vocês. Olha, um prazer enorme, viu? Não é, Eugênio? Um abração a todo mundo, gente, um abração a você, Denilson. Tudo de bom, abração também, tudo de bom. Tchau, tchau.